No centro da sala, terceira temporada, aqui no Dom Pedro II, novo cenário, novo layout da sala, novas perguntas, novos professores. Com vocês, a revista Atual. Olá a todos, eu sou da revista Atual, eu sou a editora-chefe e hoje a gente vai entrevistar o professor Celso de português. Uhul! Da entrevista, professor, aqui está a sua participação. Muito obrigada. Muito bom, hein? Mostra aí para o senhor presente. Isso aqui é presente, hein? Vou até guardar ele para não ser roubado. Tem que responder as perguntas. Quem precisa de mim, então? Agora a gente vai fazer as perguntas. Já pode começar. Qual o seu nome completo e a origem do primeiro nome? Meu nome completo é Celso Carlos da Col. Eu não uso Carlos porque eu tenho um inimigo mortal que se chama Carlos, então esse nome eu basicamente excluí do meu nome. O meu primeiro nome é Celso, ele é um adjetivo que serve para denominar alto, elevado, sublime. Mas a minha mãe, quando deu esse nome, não tinha noção do tão bonito que era o nome. Ela queria dar o nome em homenagem a um shampoo que um médico recomendou para ela, para queda de cabelo, que se chamava Celso Azul. Felizmente no cartório o cara colocou Celso. Qual a data do seu aniversário e tem algum acontecimento histórico especial? A data do meu aniversário é 14 de 5 de 74, necessariamente no dia 14. Não tem nada significativo na história da humanidade, mas no dia 13 de maio são duas datas bastante interessantes. Então, quando a minha mãe estava tendo as dores do parto, historicamente falando, em 1889 a princesa Isabel assinava a carta que deu a liberdade a todos os escravos brasileiros. E em 1951 a ONU determinou a criação do Estado de Israel, Estado esse hoje que está fazendo um dos maiores massacres contra seus irmãos palestinos lá na faixa de Gaza. Você é de onde? Quando chegou a Foz? Eu sou de um pequeno município progressista a 70 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu, cujo único centro turístico ou ponto que é de referência, que as pessoas conhecem, é chamado Castelinho, é na cidade de Matelândia. Você torce para algum time de futebol? Sempre. Torço para o bicampeão mundial, Corinthians Futebol Clube. Você é casado? Tem filhos? Não sou casado, mas tenho duas filhas. Em que curso e universidade você se formou? Eu me formei no curso de Letras, Português e Espanhol na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Foz do Iguaçu. Qual a sua cor favorita? Preto. Qual o carro sonho de consumo? Olha, eu não sou muito ligado a carro. Eu parei de saber as marcas do carro no Del Rey. Depois disso, para mim, os carros ficaram tudo meio parecido. Mas, assim, eu gosto do carro que me leve aonde eu preciso chegar sem atrasos. Então, tipo assim, o carro que eu tenho é um carro, para mim, que é um sonho de consumo. Entendeu? Ele me leva prontinho, não me deixa na mão. Tem ar-condicionado, tem som, funciona. Desde quando você atuou como professor do Estado? Eu atuo como professor desde 2001. Durante 2001 até 2009 eu trabalhei em escolas particulares em cursinhos. E a partir de 2009 eu fui chamado para o concurso do Estado e então atuo no Estado do Paraná desde 2009 como professor. E o que é ser professor para você? Olha, é uma coisa que já teve bastante importância. Hoje ela é meio assim, meu ganha-pão, nada mais que isso. Quando bate o sinal eu adoro tanto quanto os alunos. Quando dá o último sino da quinta aula é o momento mais prazeroso da minha vida, entendeu? Então às vezes eu até comemoro. Se não fosse professor, o que você faria? Seria vendedor de escola. Quando você se aposentar, pretende ficar em Foz ou tem outros planos? Então, Matelândia é um bom lugar para você se aposentar. É uma cidade pequena, tem hospital, mas não tem muitos centros de especialidade.
E eu acredito que à medida que eu for envelhecendo, eu vou precisar de centros de especialidades. Então, Foz do Iguaçu, né, é um lugar que, para mim, tem tudo que eu preciso e eu acho que eu não precisaria me deslocar em grandes distâncias. Então, Foz do Iguaçu é um lugar para morrer aqui. Se você ficasse sozinho no cinema e pudesse escolher um filme, qual você iria assistir? Rock Balboa. Você tem algum nome? É um jogo online que eu jogo já há 15 anos. Nesse jogo eu sou praticamente uma celebridade nele, então, tipo, eu tenho uma reputação a zelar, então todo o tempo livre que eu tenho, que eu não estou trabalhando, que eu não estou namorando, que eu não estou fazendo alguma atividade, eu estou empenhado nesse jogo. Você se identifica sexualmente como? Como macho hétero pica grossa. Nem é tão grossa, mas... Você tem alguma religião? Eu já fui seminarista. E quando eu era seminarista, eu tive quase que um status de padre. Porque o padre que era o nosso tutor, ele sofreu um derrame. Então ele tinha metade do corpo paralisado. E como eu era o único seminarista que tinha carteira de motorista, então o padre maior me designou para ser tipo uma babá desse padre. Então as pessoas me confundiam como padre. Então eu entregava a hóstia, eu tomava o vinho, que era a parte melhor da missa, porque o padre não podia tomar vinho por causa dos remédios, por causa do derrame, batizados. Mas apesar de ter essa forte influência católica, hoje em dia eu não sou mais tão adepto de frequentar missas, cultos, enfim, celebrações religiosas. Eu acho que a gente tem que tratar o próximo como a si mesmo e essa é a lei máxima, né? Se eu quero fazer uma coisa para mim, né, então essa mesma coisa eu faria para o meu próximo. Você tem algum ídolo ou pessoa que você admira? Eu tenho 3 pessoas que assim são um ponto de interrogação na história da humanidade. O primeiro é um líder político da África do Sul chamado Nelson Mandela, que foi preso muito jovem, ele tinha menos de 20 anos quando ele foi preso. E esse jovem não matou ninguém, não roubou ninguém, não estuprou ninguém, não desviou dinheiro público. A única coisa que ele queria era igualdade racial dentro da África. E ele foi preso durante 30 anos. Pensa, você ficar 30 anos preso. Quanto ódio se alimenta num lugar desse? Mas quando ele saiu, ele foi candidato a presidente, virou presidente e ele unificou a África. Ao invés de retribuir o tratamento hostil que deram a ele retribuiu com amor. Então é um cara que fora da curva. O segundo preveu a sua morte. Eu não sou espírita, não acredito em espiritismo, mas não tem como duvidar que o Chico Xavier tinha uma espiritualidade muito aguçada, além da média da humanidade. E ele preveu que ele morreria somente quando o Brasil inteiro estivesse feliz. Falei, esse cara vai durar para sempre, né? Mas pasmo, no dia 11 de junho de 2002, o Brasil se sagrou pentacampeão mundial na Copa da Coreia e do Japão. Era madrugada, me lembro daquele jogo, até hoje, e à noite o Chico Xavier morreu. E de fato, o país inteiro estava feliz naquele dia. E o terceiro é o Jesus histórico, o Jesus Nazaré, porque a história se divide antes de Jesus e depois de Jesus. AD e depois D. Depois AC e depois C. Então, assim, é um cara que também merece uma certa reflexão. Mas, volto a frisar, não esse Jesus evangélico, esse Jesus homofóbico, esse Jesus que gosta de armas, esse Jesus bolsonarista. Esse eu não gosto. Eu gosto daquele Jesus que empunhou o chicote e expulsou os vendilhões do templo porque estavam explorando a fé alheia. Esse Jesus é o Jesus que eu acredito e é o Jesus que eu admiro. Qual a sua estação do ano preferida? Eu gostava muito do verão quando eu era mais jovem, mas depois que eu vim morar para Foz do Iguaçu, realmente o verão aqui é insuportável. Então eu não tenho uma época do ano que eu gosto. Eu gosto de um clima mais ou menos como hoje, tá bom.
Você pratica algum esporte? Se sim, qual? Eu jogava futebol, mas sucessivas contusões me levaram a parar de jogar futebol. E aí, por recomendação médica, eu comecei a fazer musculação. Odeio fazer musculação, principalmente na segunda-feira. Na segunda-feira eu vou só pela misericórdia divina. Na terça eu já dou uma aliviada, na quarta é meu dia de folga, quinta e sexta parece que eu vou um pouco menos amargo. Mas não é um esporte que eu pratique e que eu goste. Se você tivesse um superpoder, qual você gostaria de ter? O superpoder que eu gostaria de ter é aquele que eu penso e a pessoa executa a ordem que eu queria transmitir da melhor maneira possível. Principalmente para aluno. Coloque a manchete, coloque a seção, coloque o lead, não esqueça da legenda na fotografia, o texto tem que ser rachado em 2 colunas, coloque o crédito de onde você tirou essa fotografia. Cara, eu estou falando isso o ano inteiro e ainda tem gente que me traz a revista sem legenda na foto, sem crédito de quem tirou, textão inteirão, sem manchete ou sem lead. Cara, ia me poupar bastante tempo. Já pensou eu aqui na sala? Gente, agora eu quero que vocês façam uma revista. Primeira coisa, vocês têm que colocar a seção. E aí todo mundo coloca a seção bonitinha. Segunda, a manchete. Terceiro, o lead. Quarto, faça o texto. Quinto, coloca a foto. Cara, seria maravilhoso. O ano inteiro eu tô em função disso. Sim. Se você ficasse sozinho numa ilha misteriosa para sempre e só pudesse levar um livro, qual seria? Eu levaria o livro que eu dei o nome para minha segunda filha, que é Sofia. Eu levaria o livro O Mundo de Sofia. É um livro filosófico, é um livro fictício, é um livro surpreendente. À medida que você vai lendo, você vai se surpreendendo com o decorrer que a história vai tomando forma, né? É um livro que valeria a pena você ficar a vida inteira lendo. Quando você era mais jovem, você imaginava o quê? Que no futuro faria o quê? Eu tive diversas fases. Até os 12 anos eu achei que eu seria o maior jogador de futebol de todos os tempos. Até eu quebrar o joelho. Depois, até os 18, eu queria ser ator de cinema. Mas também vi que não ia dar certo. Depois, dos 18 aos 20, eu pensei em ser religioso. Depois da religião, acho que... eu fui para a política, ainda teve a política, que eu fui chefe do departamento de cultura lá do município de Matelândia, mas eu me desanimei profundamente com o mundo político. E por fim eu vi que a educação poderia ser um lugar que eu poderia atrair o que tinha de melhor na religião, o que tinha de melhor nas artes, o que tinha de melhor na política, e seria um lugar que eu poderia exercer uma função que fizesse a diferença. E durante uns 20 anos eu fiz. Agora que eu estou meio já perto da aposentadoria, eu estou perdendo as energias, mas vamos firme e forte. O que te irrita em você mesmo? O que me irrita em mim mesmo é não conseguir mais trabalhar como eu trabalhava há 20 anos atrás, porque a geração mudou e vocês são muito mimizentos, entendeu? São muito fofoqueiros. Nossa, como aluno é fofoqueiro, você não pode falar um palavrão na sala de aula que a pedagoga está sabendo até como é que foi feito esse palavrão. Não pode falar qualquer coisa a respeito de algum posicionamento político que já vem um pai enchendo o saco ali que está falando mal do Bolsonaro. Uma geração... Que nojento que vocês são. É verdade. O que você gostaria de ter feito e nunca conseguiu? Cara, eu acho que assim, os sonhos eles vão meio que passando o tempo e vão perdendo a sua importância, certo? Eu queria muito ter feito mestrado. Achei que ia ser muito difícil fazer, principalmente depois desse governo do Ratinho Júnior, do Beto Richa, que não liberaram mais professores para fazer mestrado. Mas, diante de toda a arbitrariedade, diante de toda a dificuldade, eu consegui fazer. Então, eu acho que o que vier de agora em diante é lucro. Qual a sua música favorita e cantor ou banda? Eu gosto muito de rock, depende do dia, mas assim, uma música que eu nunca me canso de ouvir, que eu ouviria com o maior prazer e não me traria nenhuma mala recordação, não me enjoaria, é a banda do Guns N' Roses. Eu acho muito, muito boas as músicas dele, e em específico gosto muito de Paradise City. Qual o seu maior medo? Meu maior medo é ficar inválido.
né? Como eu moro sozinho, então eu tenho a grande autonomia agora. Eu consigo tomar banho, eu consigo fazer comida, eu consigo dar comida para o cachorro, eu consigo, enfim, fazer quase tudo que uma pessoa normal faz. Só não gosto de lavar louça. Então essa aí eu deixo para a dona Sônia que lava dá uma limpada na minha casa na sexta-feira. Mas ficar inválido seria uma coisa para mim bastante temerosa. Já pensou em depender de uma outra pessoa para ir ao banheiro? Para uma outra pessoa me limpar? Então eu acho que seria uma coisa bastante traumática. Quando você está sozinho, você sente liberdade ou solidão? Eu sinto uma paz, uma tranquilidade que eu, às vezes, não queria sair de casa. Sabe? Eu vi um filme esses dias, chamado Éden, que o cara foi morar lá na ilha de Galápagos, sozinho, que é uma ilha inóspita, não tem luz, não tem gente. E eu acho que se eu fosse morar naquele lugar seria muito legal, não ver mais gente. Estou com nojo de gente. A Luda, então, nossa senhora. Como seus pais o definiriam? Minha mãe me definiria como criativo e o meu pai, eu acho que me definiria como vagabundo. Qual a sua melhor recordação da infância? Por incrível que pareça, foi do meu pai. No 6º ano do ensino fundamental 2, eu reprovei em matemática. E naquela época os boletins, eles eram umas cartolinas enormes, bem bonitas, assim, parecia quase um diploma. E as notas vinham marcadas, mas se você tirava azul, 60 azulzinho. Se você tirasse 59, 59 era em vermelho. E se você era aprovado em azul e reprovado em vermelho. E eu cheguei com aquele boletim reprovado em vermelho. A minha mãe começou a chorar. O meu pai meio que falou assim, vamos pescar. Eu falei, vamos pescar? Tá bom. Daí eu fui cavar lá a minhoca, daí ele falou, não precisa de minhoca não, só pega a picareta e um saco de estopa e uma panela. Daí eu falei, a picareta é para dar na minha cabeça, me matar, me colocar dentro do saco de estopa e ele vai me enterrar em algum lugar. Né? Mais ou menos imaginei isso, situação hipotética. Mas, chegando na beira do rio, ele começou a enfiar o braço nas barrancas do rio, até que uma hora ele achou um buraco bem fundo assim, e ele falou, é aqui, é aqui. Eu falei, é aqui o quê? Começa a cavocar aqui. Eu, pá. Ele fez uma represa em volta daquele buraco. E daí com a panela ele começou a tirar água. Tirou água. E de repente, cara, começou a sair bagre que eu nunca vi na minha vida. Tanto bagre. A gente pescou aquele dia, eu acho que não é uma história de pescador, mas pelo menos uns 20 quilos de peixe. Estava difícil para carregar aquilo lá. E sem a vara e anzol, que é uma coisa que eu acho tão chato, ficar ali esperando o peixe beliscar. Aquilo ali você fazia a atuação. Depois daquela pescaria, ele me levou para o nosso sítio lá em Céu Azul e me fez carpir soja em dezembro, janeiro e fevereiro. E no final de fevereiro ele falou, você gostou de carpir soja? Eu falei, cara, é horrível isso, hein? Ele falou, o peso da caneta é mais leve que o peso da enxada. Estude, para você nunca mais precisar passar suas férias aqui, ou pior ainda, passar sua vida nesse sítio. E realmente aquele sábio conselho dele foi bastante providencial, porque eu nunca mais parei de estudar. Né? E acho que se eu conseguir fazer mestrado, se eu conseguir ter uma boa formação, foi graças a essa experiência. Porque ele poderia simplesmente ter me batido naquele dia, como a maioria dos pais fazem, geralmente, naquela época, né? Hoje não, hoje se eles reprovam, eles vêm aqui brigar com o professor, né? Mas naquela época não, o professor era uma figura era respeitada. Então acho que ao invés de ter me batido, ao invés de ter me dado uma lição, ele me deu uma lição boa. Ele me levou a pescar para distrair aquela frustração que eu tive e depois me levou aonde ele trabalhava. Me mostrou como era o trabalho dele, como era difícil o trabalho dele. E aí falou, quer seguir meus passos ou quer fazer uma coisa diferente? Qual frase melhor te define? Lutar sempre, cair às vezes, desistir jamais. Por mais que eu não suporte vir para colégio, por mais que eu odeie vir aqui no Dom Pedro II, eu venho. Eu não invento atestado, eu não fico doente, eu não falto, entendeu? Eu venho, porque depois que eu terminei aqui, eu vou pegar aquela
grade de cerveja que vocês me deram, ou compro a minha, e vou tomar com maior satisfação, porque a minha parte do dia eu fiz. Se você morrer amanhã, o que você faria hoje? Ia beber um monte, né? Fumar um monte. Você tem algum vício? Qual? Infelizmente o horário não permite que eu divulgue tais vícios, então eu vou pular esta pergunta para não me complicar futuramente com possíveis. Um lugar que você sonha em conhecer. Itália, Roma. Se você pudesse viajar no tempo, para qual época ou lugar você gostaria de ir e por quê? Cara, eu acho que eu gostaria de ser um grego, lá na Grécia, né? Tipo, ser um soldado lá do Leônidas, lutando contra 1 milhão de soldados dos exércitos de Xerxes, né? Morrer gloriosamente numa batalha, né? Cheia de flechas, assim. Nossa, seria, acho que a glória. Se você fosse um livro, qual seria o título da sua história? Não sei o que estou fazendo aqui. Se você pudesse entrar na cabeça de um artista, qual seria? Acho que eu gostaria de entrar na cabeça daquele ator bem louco, o Charlie Sheen. Sabe como que é? 2 homens e meio. Você nunca assistiu Top Gun? 2 homens e meio? Não? Nossa, o Charlie Sheen acho que seria uma boa cabeça. Essa foi uma pergunta. Vocês não fizeram nenhuma pergunta das dissertativas? Nada? Ficou fácil então, né? Obrigado, professor, pela sua entrevista. Ok, obrigado.